Texto retirado do livro 7 Passos com Deus para colocar sua vida financeira em ordem, de Renato Cordeiro. Capítulo 1. Reconhecer o caos. Existe um momento na vida em que não dá mais para continuar fingindo. Você tenta manter tudo sob controle, sorri por fora, continua a rotina, trabalha, cumpre suas responsabilidades, ajuda pessoas, vai à igreja, segue em frente. Mas por dentro, algo está fora do lugar. Talvez seja aquela sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. Talvez seja a ansiedade que aparece quando você pensa nas contas. Talvez seja o medo silencioso de olhar o saldo bancário. Ou até aquele peso emocional que você carrega sem conseguir explicar para ninguém. E então você começa a fugir. Evita abrir mensagens, evita conversar sobre dinheiro, evita fazer contas, evita encarar a realidade. Mas existe uma verdade que não pode ser ignorada. O que é ignorado nunca é resolvido. O caos financeiro raramente chega de uma vez. Ele começa pequeno, silencioso, disfarçado. Começa em pequenas decisões repetidas, em gastos impulsivos, em prioridades invertidas, em compras feitas para aliviar dores emocionais, em tentar aparentar uma vida que não existe, em viver para impressionar as pessoas. E quando você percebe, o caos já entrou na casa. As dívidas aumentaram, a paz desapareceu, o sono ficou pesado, a mente cansada. E o pior, muitas vezes você continua sorrindo, enquanto desmorona por dentro. O peso invisível. O problema financeiro nunca fica apenas no bolso. Ele invade mente, casamento, paz, fé e até autoestima. Você começa a ficar irritado, mais preocupado, mais distante, e existe algo ainda mais perigoso, a sensação de insuficiência. Você começa a acreditar que fracassou, que não consegue, que sua vida não vai mudar. Mas quero que você grave isso profundamente no seu coração. Você não é a sua dívida, você não é os seus erros, você não é sua fase ruim. Você é alguém em processo e Deus trabalha com processos. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo esse momento difícil pode se transformar no momento da sua restauração. A maioria das pessoas acredita que a mudança financeira começa quando entra mais dinheiro, mas isso não é verdade. A mudança começa quando você decide encarar a realidade, encara seus erros, encara seus hábitos, encara suas escolhas. E isso exige algo poderoso: humildade. Muitos querem prosperar, mas poucos têm coragem de reconhecer que precisam mudar. E a Bíblia nos ensina: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Perceba, não fala de sorte, não fala de riqueza instantânea, não fala de atalhos, fala de consciência, de planejamento, sabedoria e disciplina. E você jamais conseguirá organizar aquilo que se recusa a enxergar. Muitas pessoas dizem: eu sei mais ou menos como está a minha vida financeira. Mais ou menos é exatamente o problema. Porque a desordem cresce no depois eu vejo, não é tão grave, mês que vem eu resolvo. E assim o caos vai se fortalecendo silenciosamente. Até que um dia a conta chega. Existe um versículo muito poderoso na Bíblia: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Jesus estava ensinando um princípio poderoso: quem não planeja se perde no caminho. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação financeira começa na verdade. Talvez a verdade doa,
talvez ela confronte, talvez ela revele erros que você tentou esconder até de si mesmo. Mas somente aquilo que é confrontado pode ser transformado. Enquanto você vive em negação, você vai continuar preso. Enquanto culpa governos, outras pessoas, economia, circunstâncias, você entrega seu poder de mudança. Mas quando você assume sua realidade diante de Deus, algo começa a mudar dentro de você. A Bíblia diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitas pessoas não perderam sua paz por falta de capacidade, perderam por falta de direção, disciplina, sabedoria e controle emocional. Porque dinheiro mal administrado se transforma em sofrimento. E infelizmente, existem pessoas que ganham bem e vivem mal. Prosperam financeiramente, mas vivem em caos emocional. Aparentam sucesso, mas estão afundadas em dívidas. A desorganização financeira destrói sonhos, destrói casamentos, destrói a paz mental. Por isso, esse livro não é apenas sobre dinheiro, é sobre restauração. Existe algo que muitas pessoas não percebem. O inimigo não quer apenas atacar suas finanças, ele quer destruir sua esperança. Porque uma mente cansada financeiramente quase sempre fica espiritualmente enfraquecida. O medo aumenta, a ansiedade cresce, a fé diminui. E aos poucos a pessoa perde até a vontade de sonhar. Mas Deus deseja trazer ordem à sua vida. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Talvez sua vida esteja em caos hoje, mas Deus ainda é especialista em reconstrução. Existe uma dor silenciosa que poucas pessoas têm coragem de admitir: a vergonha financeira. Muitos fingem que está tudo bem, postam felicidade, demonstram sucesso, tentam manter a aparência, mas por dentro estão cansados. Vergonha de dever, vergonha de não conseguir pagar, vergonha de precisar recomeçar. Mas escute isso com muita atenção. Recomeçar não é fracasso. Fracasso é permanecer destruído pelo orgulho. Deus nunca teve problema com pessoas quebradas. Ele apenas não consegue transformar quem se recusa a reconhecer sua necessidade. Agora eu quero que você faça algo sério. Não apenas leia, pratique. Separe um tempo, pegue papel e caneta e responda com sinceridade absoluta. Primeiro, quanto eu realmente ganho por mês? Segundo, quanto eu realmente gasto? Terceiro, quanto eu devo hoje? Quarto, para quem eu devo? Quinto, quais gastos são desnecessários? Sexto, onde estou sendo impulsivo? O que eu tenho evitado encarar? Oitavo, o que preciso mudar imediatamente? Nono, quais hábitos estão destruindo minha paz? Décimo, estou administrando meu dinheiro com sabedoria ou com emoção? Não esconda nada. Esse não é apenas um exercício financeiro, é um exercício de libertação. Feche os olhos por um instante agora e pense: se nada mudar, como estará a minha vida daqui a um ano? Agora pense novamente: se eu começar hoje, como minha vida poderá estar daqui a um ano? A diferença entre os dois cenários começa nas decisões que você toma hoje. A Bíblia conta a história de uma mulher desesperada. Ela estava endividada, sem saída, sem recursos. Os credores estavam chegando para levar seus filhos como pagamento da dívida. Imagine o desespero dessa mãe. Ela não precisava apenas de dinheiro, ela precisava de um milagre. Então, o profeta Eliseu fez uma pergunta poderosa: o que você tem em casa? E ela responde: tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Perceba isso. Ela acreditava que não tinha nada, mas Deus já havia colocado nas mãos dela o início da sua transformação. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você hoje. Você olha para a sua vida e pensa: não tenho saída, não tenho recursos, não tenho como recomeçar. Mas Deus continua trabalhando através daquilo que parece pequeno. O azeite foi multiplicado, as dívidas foram pagas e aquela casa voltou a respirar a esperança. Deus continua sendo especialista em restauração. Oração. Senhor, hoje eu paro de fugir.
Reconheço que minha vida financeira precisa de ordem. Reconheço que em muitos momentos tomei decisões sem sabedoria, mas também reconheço que o Senhor não desistiu de mim. Me dá coragem para encarar a verdade, me dá humildade para aprender, me dá disciplina para mudar e me dá força para recomeçar. Eu entrego ao Senhor minha vida financeira, minhas preocupações, meus medos, minhas dívidas, minha ansiedade e decido caminhar contigo a partir de hoje, em nome de Jesus. Repita em voz alta se puder. Hoje eu escolho a verdade. Hoje eu escolho a mudança. Hoje eu começo a colocar minha vida em ordem com Deus. Este não é o fim. Este é o começo. E talvez o maior milagre da sua vida financeira não seja apenas sair das dívidas, mas se transformar na pessoa que Deus sempre quis que você fosse. E toda restauração verdadeira começa com um passo simples: reconhecer.